Bom dia, a paz do Senhor, que todos hoje estejam num dia, que hoje todos sejam abençoados, todos tenham um dia maravilhoso, com mais uma célula digital, um projeto que foi criado pelo profeta Vinícius, que nasceu no coração do Senhor Jesus, do Senhor nosso Deus, e que... Bom dia para quem entrou aqui nessa live agora. Tenha a paz do Senhor, que o Senhor esteja com você. E como eu estava dizendo, a célula digital é um projeto do profeta Vinícius Iracede. Ele, no caso, nasceu no coração dele e ele criou com o único objetivo de trazer a palavra, a pregação, para que nós possamos compartilhar com mais pessoas a palavra do Senhor. Amém? E hoje, a palavra de hoje, eu quero trazer aqui para vocês que o tema de hoje nós temos como sobre propósito. Propósito que conecta com Deus. Bom, a palavra é Salmos 139, versículo 16. Se você puder abrir aí comigo. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Ou seja, a Bíblia aqui nos diz que, nesse versículo, que o Senhor Deus, nosso Criador, já nos conhecia antes mesmo de sermos gerados. E no livro da vida já foram escritos todo o plano dele sobre nós, o que viveremos até o dia da nossa morte. Irmão, irmã, se você crê nisso, coloca aí nos comentários. Eu creio que o nosso Criador, ele já sabia tudo, porque foi ele que nos escolheu, né? Outro dia eu vi um vídeo na internet, né, de uma pessoa falando assim que a ciência, ela sempre falava que o espermatozoide, né, quando era para se fecundar com o óvulo, ele saía correndo, né, saía correndo, e era aquele que que saía correndo, que era o mais rápido, né? Aí o cara falou: nós somos enganados por toda a vida, tudo mentira. Porque se fosse para ser, e até ele falou, se fosse para ser andar mais rápido, até eu ia nunca chegar, porque eu sou muito lerdo, ele falou. E ele falou: nós fomos escolhidos por Deus. Por isso que nós estamos aqui hoje. Nós somos escolhidos. E nós temos que andar conforme o propósito do Senhor, porque Ele tem um plano para nós, e o plano dele é maravilhoso aqui nessa terra. Nós que somos teimosos e queremos fazer do nosso jeito, por isso que nós sofremos. Entendeu? Por isso que um monte de gente sofre, por isso que um monte de gente tem um monte de doença que nem conhece, por causa disso. Por quê? Porque nós que queremos fazer do nosso jeito e não do jeito do Senhor. Porque se a gente for pelo plano dele, nossa vida vai ser maravilhosa, porque é o que Deus quer. Porque a nossa vida aqui na terra é a extensão do céu. Entendeu? Então, se a gente, nós seres humanos, se humilharmos, se rendermos a Deus, com certeza a nossa vida vai ser muito melhor. É nós que somos teimosos e queremos fazer do nosso jeito. Aí a gente escuta alguma coisa da nossa cabeça, fala que foi Deus que falou. Entendeu?
eu era muito assim, né? Quando eu escuto, porque assim, eu sempre fui muito de escutar muitas coisas na minha cabeça, muitas vozes, mas nunca conseguia discernir qual que era de Deus. E é por isso que eu fui atrás do profeta, né? Para escutar a voz de Deus, para entender o que Deus quer para mim. Porque eu já estava muito cansada, né? Em volta dos meus 40 e poucos anos, eu já estava cansada de tanto fazer tanta coisa, e nada dá certo. E foi aí que eu fui atrás e encontrei o profeta Vinícius, que ele estava ensinando como ouvir a voz de Deus. Aí foi a benção, que eu falei, eu vou me apegar a esse profeta e dele não vou sair nunca mais. Por quê? Porque ele que vai me ensinar o que Deus tem para mim. E vai me ensinar qual é o meu propósito. Porque uma coisa que eu vou te falar aqui, que uma vez eu estava na igreja lá que eu frequentava no católica, antes de me converter. Aí o padre falou assim, alguém sabe como é que ele falou? Vocês sabiam que tem muita gente que morre sem saber o seu propósito aqui na Terra? Aí eu olhei assim, parei, ele me despertou isso, Deus me despertou isso. E aí eu falei, eu não vou morrer sem saber o meu propósito, de jeito maneira. E foi aí que eu comecei a ir buscar também o meu propósito. E aí, buscando meu propósito, eu fiquei muito confusa e sentia que faltava algo em mim, né? Sentia que faltava algo eu estar fazendo. Aí foi aí que eu fui buscando e encontrei outras pessoas que me levou ao profeta, entendeu? Na internet mesmo. Eu fui buscando e acabei encontrando outras pessoas, né? E aí foi me levando que me encontrei com o profeta, no caso, na internet. E foi aí que eu fui entendendo. E eu falei, eu preciso descobrir o meu propósito. E para isso eu tenho que escutar a voz do Senhor. Porque se eu não escuto, porque eu escutava um monte de voz. Era um monte de voz na minha cabeça. Eu não sabia o que eram essas vozes. Eu sei que alguma tinha de Deus, mas eu não conseguia discernir, né? Hoje eu ainda tô aprendendo, né? Tô aqui tentando entender. Às vezes eu ainda erro, porque às vezes a gente pensa que é uma coisa, mas às vezes é outra. Mas eu estou aprendendo com o profeta e nunca mais eu largo dele, né? E uma coisa muito importante, né, que você tem que saber é que você precisa buscar o seu propósito, porque você tem que caminhar nos caminhos do Senhor. Porque se você não caminhar no caminho do Senhor, tudo vai dar errado, sabe? Você pode até dar certo lá, ter um resultado, porque aqui no mundo as pessoas só querem resultado, né? Resultado disso, resultado daquilo. Ele só te segue, ele só compra o seu produto se você tiver resultado. É só isso. Que o mundo só pensa em resultado. E eles não estão errados, mas eles têm que pensar também que existe a outra parte, né? Porque às vezes a pessoa tá aprendendo, a pessoa tá entendendo o processo do negócio e ele precisa de uma ajuda, precisa de um experimento, de um estágio para poder estar fazendo. Só que as pessoas geralmente não abrem mão disso, eles querem pessoas que deem resultado. É só isso, né? Então, o problema é esse daí, porque o que vocês têm que compreender é isso, que a questão não são só resultados, você tem que caminhar junto com o Senhor. Porque se você caminhar junto com o Senhor, se você seguir, começar a entender
que você tem que ir pelas coordenadas do Senhor, pelos caminhos do Senhor, aí você não vai ter sofrimento. Você não vai ter sofrimento. É igual o profeta estava falando um desses dias, acho que foi até ontem na oração. Ore antes, para que você não ore por consequências depois. Entende? Então você tem que orar antes. Ore antes. Peça ao Senhor antes. Senhor, me ensina onde que está o seu caminho. Senhor, me fala onde está o seu propósito. Entendeu? Porque assim, até eu tô aqui ainda batendo cabeça. Mas eu tenho certeza que o meu caminho aqui já tá começando. Pela célula digital, que já era o que eu gostaria de fazer, que era trazer a palavra, né? Para as pessoas. Trazer o meu carinho, o meu amor para vocês, com palavras. É o que eu sempre gostei de fazer, né? Quando eu descobri a internet, o que eu gostaria de fazer na internet era fazer blog, né? Nesse blog eu queria falar sobre curas interiores, né? Mas aí eu ficava assim, como é que eu vou curar? Como é que eu vou ajudar as pessoas a curar se eu não sei curar? Se eu não tô curada, né? Eis a questão. Então você tem que estar bem para você falar para as pessoas, né? Teve uma vez na igreja também, né? Lá na igreja católica que eu frequentava, que eu me inscrevi para ser líder comunitário. O que é líder comunitário? É você ir lá na casa das pessoas, principalmente quem é grávida, quem tem criança, para ajudar a ensinar, né, como é que cuida das crianças e tal, para elas ter mais ter uma vida melhor, né, na questão de, porque tem muita gente que não faz pré-natal, assim, da comunidade e tal, porque eu moro em comunidade. Então, e aí eu falei, mas como é que eu vou ajudar essa gente se eu não tô bem? Eu vou absorver tanta coisa que eu não vou aguentar. E aí eu decidi não fazer mais. E eu acho que isso foi a melhor coisa, porque eu precisava me tratar. Eu precisava saber, eu precisava entender o que eu tinha. Eu precisava me tratar, porque eu sofria de uma depressão desde criança. E aí isso foi ficando pior durante a minha fase adulta e tal, depois que eu tive filhos, então foi ficando cada vez pior. E eu não conseguia entender, e eu sempre disfarçando isso em mim, né? Mas aí um dia Deus, e acredito eu que foi Deus que me colocou nisso para Ele poder me tirar depois, né? Eu tenho certeza disso que foi isso. E eu tenho certeza que foi isso. E então, como que eu ia tratar? Como que eu ia falar para as pessoas o que eu queria falar, sendo que eu não estava bem, não é mesmo? Então eu falei, não, tem que me tratar primeiro. E foi aí que eu comecei a buscar o Senhor, buscar a palavra. Foi muito importante isso na minha vida, né? E eu acredito que é isso que vocês têm que fazer. Porque eu quero citar aqui mais uma palavra para vocês, de Jó, para provar mais uma vez para vocês que Deus, Ele já, nosso Criador, né? Ele já conhecia a gente e a gente foi escolhido. E a gente foi escolhido. Lá em Jó 23:14. Eu fico tão feliz quando eu falo isso, sabe? Porque eu me sentia tão nada. E eu fico tão feliz quando eu falo assim, que eu fui escolhida por Deus. Uma pessoa tão importante, né? Que me escolheu. Assim como Ele escolheu você também. Entendeu? E eu tenho certeza disso.
que Ele escolheu você também. E eu fico contente com isso. Porque o mundo, ele não escolhe a gente, né? O mundo, ele não escolhe a gente, não. O mundo, ele maltrata, né? Por isso que eu tô falando, o mundo só quer saber de estragar a sua vida, de estragar a sua cabeça, de deixar você triste, de deixar você amargurada, angustiada. Mas Deus não. Deus te acolhe. E Ele te diz, eu te escolhi. Nossa, eu fico muito feliz, porque Ele me escolheu. Assim como Ele escolheu você também. E você só precisa parar de bater cabeça. Você precisa parar de ser teimoso. Você precisa parar de achar que você tá certo sempre. E você nem sempre tá certo. Entendeu? Você tem que se humilhar ao Senhor. Você tem que se render ao Senhor. E entender que foi Ele te escolheu. E se Ele te escolheu, Ele que vai te dar o caminho. O caminho para você viver aqui nessa terra. Não é você que tem que ir pelo onde que você vai, por onde que você quer ir. Não. E o caminho dele é o melhor, com certeza. E eu tô desfrutando disso, porque eu bati a cabeça. Mas quando eu me rendi ao Senhor, graças a Deus, cada dia que passa, eu tô mais fortalecida, mais forte. E quem dera eu tá fazendo essa live aqui, antes eu não queria nem aparecer. Uma vez eu fui fazer uma entrevista de emprego e eu tinha que mandar um vídeo pela internet. Eu acabei não mandando, porque eu fiz, e nunca ficava bom. Aí eu falei, quer saber, não vou mandar não. Eu não mandei. Eu não mandei. Daí eu falei, não, isso aí não é pra mim. Porque eu vou ter que ficar mandando coisa pela internet, provavelmente eu vou ter que ficar aparecendo, isso aí não é pra mim, eu ficar lá pra isso. Entendeu? E tudo mentira. E tudo é pra gente. O que Deus escolheu pra gente é isso, ponto. Foi Ele que me chamou pra fazer isso aqui. E é o que tô fazendo hoje. Amém? E eu quero deixar essa passagem aqui de Jó 23:14, que tá escrito assim, ó. Porque cumprirá o que está ordenado o meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Nessa passagem de Jó diz muito sobre que quem nos conhece desde o princípio também conhece o fim da nossa história. Ou seja, foi Ele que nos criou. Se Ele conhece o nosso princípio, e Ele conhece o fim também, porque foi Ele que criou tudo, foi Ele que planejou tudo, porque foi Ele que escreveu. Amém? Então, nessa palavra aqui, eu quero deixar pra você o seguinte, eu quero até falar aqui pra vocês uma coisa que eu escrevi, ó. Nós não conseguimos descobrir o propósito de Deus em nossas vidas porque ficamos presos ao passado. Porque a gente fica muito preso ao passado, porque a gente tá lembrando das coisas, né? E Deus, quando nos chama, Ele não olha pro passado e nem pro presente. Ele olha pro futuro, pro tempo que Ele quer te chamar. Porque Ele olha pro eterno, que é o que precisamos chegar para a nossa eternidade. É para onde a gente vai, para a eternidade. E nós fomos escolhidos para isso. E aí eu deixo essa palavra aqui para vocês, para que você reflita seu propósito, queira buscar o seu propósito, queira entender o seu propósito. Porque o seu propósito não é só o que você está fazendo, de repente é o seu trabalho. E de repente você não acha propósito no que você faz, mas Deus tem alguma coisa para você ali no seu trabalho. Ou às vezes não.
Aí quando você não gosta do que você faz, então provavelmente não é o seu trabalho. Provavelmente você tem que buscar em outra coisa. Você tem que procurar. Talvez alguma coisa que você gosta de fazer, que você quer empreender, por exemplo. Eu mesmo, quando eu me tornei mãe, eu sempre gostei de trabalhar fora, mas quando eu me tornei mãe, eu não gostava mais de trabalhar fora. Eu queria trabalhar em casa, empreender. E aí eu ficava tentando um monte de coisa, mas nunca consegui nada, não. E é por isso que eu falo que eu quero trabalhar ainda, mas em casa. E eu sei que Deus vai dar essa oportunidade pra mim, vai abrir uma porta pra mim. Assim, quando for a vontade dele. E quando eu estiver seguindo o propósito que ele quer pra mim. E agora eu tô indo aonde eu tenho que ir. Amém? E aí eu quero também deixar um recado pra você. Que diante dessa situação do propósito, desse tema do propósito, né? Eu quero te convidar para ir lá na nossa igreja, na IEJN, que é a Igreja Evangélica de Jesus para as Nações, que ela fica em Alphaville, a Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, Alphaville. E lá tem cultos de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas, né? Se você quiser passar lá antes de você ir trabalhar e fazer uma oração e assistir o culto, vai ser uma bênção na sua vida e começar o dia bem. Pode ter certeza disso. Também tem culto se você mora próximo, né? Porque se você mora longe, nem tem como tá indo lá. E tem culto de quarta-feira também, às 15 e às 20 horas, que são cultos de milagres, são cultos poderosos, né? Ali são cultos sobrenaturais, amém? Na sexta também tem o culto da nação jovem, né? Leva seu jovem. É eles que a gente tem que colocar eles como a nação jovem, como pessoas que vão mudar o país, né? Assim nós esperamos. E de domingo também tem o culto de profético, no domingo, às 9 horas, com o profeta Vinícius. Eu estou aguardando vocês lá. Amém? E também, se puder compartilhar, se gostou do vídeo, se puder compartilhar e curtir o vídeo, né? Porque aí mais pessoas precisam saber do seu propósito, né? Você não pode ficar só pra você aí, né? E eu quero fazer uma oração assim pra vocês, que é: meu Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor faça com que as pessoas dessa live que estão aqui, as que vão assistir, as que estão assistindo agora, elas descubram o seu propósito, assim como eu também peço para o Senhor ir caminhando o meu propósito, para que todos nós possamos descobrir o nosso propósito, para que nós possamos seguir o seu caminho, Senhor, para que nós possamos seguir o seu plano aqui nessa terra, que é isso que importa. Importa para mim, importa para você e importa para Deus, porque é isso que Ele quer, que nós sigamos o caminho dEle, que é perfeito e que é maravilhoso, e é isso que Ele quer, porque o Senhor Jesus é o nosso caminho. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, ou seja, é Ele que nós temos que seguir, o plano do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor traga salvação, que o Senhor traga experiências com o Senhor Jesus, para que essas pessoas, Senhor, aquelas que não são convertidas ainda, aquelas que não caminham com o Senhor, para que elas venham caminhar com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que ela tenha experiências
experiências com o Senhor maravilhosas, sobrenaturais. Também oro, Senhor, para as pessoas que estão doentes, para pessoas que têm alergias, crianças com alergias alimentares, crianças com alergias, com rinite alérgica, com tudo que é tipo de alergia. Cura, Senhor, nas colunas, nos joelhos, nos braços, enfim, Senhor, todas as curas, todas as doenças, Senhor, que ultimamente estão saindo, que tem muita gente que nem nome, não sabe nem o nome da doença, de tantas doenças que estão aparecendo nesse mundo. Eu peço a cura, Senhor, de todas, porque eu creio, Senhor, que muitas delas são espirituais. Mas aquelas que são curas físicas, Senhor, que o Senhor restaure, em nome do Senhor Jesus. Também coloca, Senhor, em Tuas mãos a libertação, Senhor, que o Senhor liberte, Senhor, as pessoas que têm vícios, vício do cigarro, vício do álcool, vício de jogos. Que o Senhor liberte todo tipo de vício ruim que eles adquiriram. Até são pessoas que às vezes se converteram, mas não larga dos vícios. Eles precisam largar dos vícios para encontrar o seu propósito. Eles precisam largar do passado para encontrar o seu propósito. Em nome do Senhor Jesus, eu creio. Ó Senhor Jesus, meu Paizinho querido, abençoa todos nós que fazemos essa célula digital, eu que estou aqui fazendo, o Espírito Santo de Deus que entrou nessa live e quis falar o que Ele quis falar, e aqueles que vão fazer ainda, o Senhor abençoa também. Todas as células digitais, todos os irmãos que fazem a célula digital, que o Senhor abençoe. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço, porque eu sei que o Senhor está em cada live que está sendo criada, que está fazendo, para que o Senhor esteja plantando uma semente em cada coração e que eles vão escutar, mesmo que não estão aqui na live nesse momento, mas que vão ouvir depois. Eu creio, Senhor, e que eles vão ter a sua experiência com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Senhor Jesus, eu agradeço por tudo. Amém. Gente, eu agradeço vocês que estão aqui, você que está aqui. Muito obrigada. E eu agradeço também a todos que vão vir depois. E eu creio que nós vamos levar o Evangelho a mais pessoas. Vamos pregar o ID do Senhor Jesus. É para esse que é nosso objetivo. Amém? Um abraço grande. Que Deus esteja com vocês no dia de hoje. Que Deus os acompanhe no caminho do trabalho. Aonde que vocês forem, no médico, levar as crianças na escola. Que Deus os abençoe. Amém? Que estejam com vocês. Que o Senhor te guarde na sua saída, na sua entrada, agora e para sempre. Amém? Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja com vocês. Amém e amém.